Olá pessoal, boa noite, já são 11h30, mais uma vez. Eu começo os vídeos bem tarde, depois de um longo dia de trabalho, né? Por amor ao próximo, não ajudar as pessoas que estão querendo realmente aprender a verdade da Bíblia, não é conceitos pessoais. Hoje nós vamos falar sobre 14 versículos da Bíblia que desmontam, eu diria assim, as práticas das testemunhas de Jeová sobre a desassociação. Bom, como nós somos honestos, temos que ser honestos nas palavras também que falamos, né? E nós não vamos passar sem ler isso aqui. Isso aqui não pode ninguém passar sem ler. Por quê? Olha o que diz aqui: as testemunhas de Jeová são geralmente respeitadas, realmente são as testemunhas de Jeová em geral. É difícil para uma pessoa de fora que não é testemunha de Jeová imaginar uma testemunha de Jeová sendo rude, insultante ou cruel. Bom, as testemunhas de Jeová realmente são assim. Aparece alguns realmente no meu canal chamando de burro, ignorante, não sabe falar, porque eles não têm o que falar sobre o assunto, porque está tão provado documentalmente tudo que eu faço nos vídeos, que eles terminam sendo agressores. Mas eu acredito que talvez seja um fanático alienado que faça isso. Não é todas as testemunhas de Jeová, tá? Eu não posso generalizar que isso é desonestidade, até porque minha família também é testemunha de Jeová. E eles não são pessoas ruins, tá? Só são cegos, mas não são pessoas ruins. Mas apesar das testemunhas de Jeová terem ruins, aqui, ó, tô lendo aqui, tá? Mas apesar das testemunhas de Jeová terem qualidades principalmente admiráveis como um indivíduo, a liderança ou o corpo governante está sob, aí vem, crescente escrutínio por algumas de suas práticas mais perturbadoras, que é especialmente afastar ex-membros, que é o desassociado. O dissociado e o desassociado são os dois, tá? Por quê? A desculpa que eles dizem é o seguinte: ó, fazemos isso, ó, como um ato de disciplina amorosa, por lealdade e ao mandamento de Deus. Bom, será que você, como testemunha de Jeová, tem como provar que essa explicação não é verdadeira? Tem. É muito simples. Você quer ver que é verdade? Fique aí assistindo o vídeo e veja os textos bíblicos provando. Vamos lá? Bom, olhe, são 14, gente, mas é muito texto, por isso que eu não vou ler todos, tá? Eu só vou ler alguns, porque é muita explicação. É gigantesca a explicação desse site, mas eu peguei os principais, que é de Cristo, tá? E vocês vão perceber que coisa maravilhosa. Abra suas Bíblias. Eu não vou ler em outra Bíblia. Eu vou abrir o aplicativo das Testemunhas de Jeová, que é o JW Libra. Você pode baixar, qualquer um que não seja testemunho de Jeová ou de outra religião pode baixar. É gratuito, tá? Seu uso. Então, vendo aqui em Bíblia, e nós vamos abrir o texto de Mateus capítulo 5, 43 a 48. Vamos rapidinho lá, Mateus capítulo 5. Vamos lá. Estou aqui com vocês, tá? Diz o seguinte, é isso aqui, ó. Vocês ouviram que se disse: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. No entanto, eu lhe digo, isso é Cristo dizendo, continue a amar os seus inimigos e a orar pelos que perseguem vocês, para que vocês mostrem ser filhos de seu Pai, que estás no céu. Ele fez
seu sol se levantar sobre os maus e sobre os bons, e fez chover sobre o justo e sobre o injusto. Pois, se vocês amarem aos que amam, que recompensa terão? Não fazem as mesmas coisas os cobradores de impostos? E, se cumprimentarem somente os seus irmãos, o que fazem de extraordinário? Não fazem as mesmas coisas as pessoas das nações? Portanto, sejam perfeitos, assim como seu Pai Celestial é perfeito. Observe bem esse texto, irmãos. Você não pode amar seu inimigo em nenhum sentido significativo se você se recusar de falar com ele. Você não tem como amar seu inimigo se você nem fala com seu inimigo. E o desassociado não é inimigo, tem inimigo, tem gente que não entende isso. Se você vê um desassociado como inimigo, você já está errado, sabe por quê? O desassociado, que é seu filho, ou sua filha, ou seu irmão, ele não é capaz de te matar, ele não é capaz de procurar o seu mal, ele não é capaz de roubar você. Ele é só desassociado de uma religião. Vocês estão percebendo agora? Olha que coisa interessante. Jesus disse que os pecadores, vamos ler aqui, declarados deveriam ser tratados como sendo das nações. Em outras palavras, não mais irmãos. Aqui está dizendo que seus seguidores não devem se orgulhar em apenas cumprimentar os seus irmãos. Verdade, se vocês olharem aqui o texto, ó, aqui vai assim, ó, pois se vocês amarem aos que amam, que recompensa terão? Você tem que amar aquelas pessoas que são seus inimigos, que são pessoas que não vai com sua opinião, mas você tem que amar, é obrigado você amar ele, porque se você quer ser aceito pelo Pai, você deve amá-lo. Só que o desassociado não é seu inimigo. Ele só é uma pessoa que tem uma opinião contrária aos ensinamentos daquela religião, mas ele não disse que é seu inimigo. Vamos lá? Abrir Mateus capítulo 9. Vamos para Mateus capítulo 9. Eu vou dar só as respostas da Bíblia, tá, pessoal? Mateus capítulo 9, versículo 10 a 13. Mais tarde, enquanto estava comendo, na casa chegaram muitos cobradores de impostos e pecadores e começaram a comer com Jesus e seus discípulos. Aqui diz que Jesus saiu quando viu os cobradores e os pecadores. Olha o que ele diz. Mas ao verem isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o seu instrutor come com os cobradores de impostos e pecadores? Agora diz, ó, Jesus ouviu, ó, ele ouviu e disse: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Portanto, vão e aprendam o que significa quero misericórdia e não sacrifício, pois eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Observe que coisa interessante. Jesus aqui defendeu o princípio de que só porque alguém é pecador, isso não significa que devam ser evitados. Na verdade, o afastamento torna impossível ajudar alguém a corrigir seu curso. Misericórdia, de acordo com Jesus, era a consideração dominante. Vamos voltar? Leia a sua Bíblia. Não fale que é eu que estou falando, olha. Cristo diz: vão e aprendam o que significa quero misericórdia e não sacrifício, pois eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Interessante que Cristo estava sentado com quem? Com os cobradores de imposto e pecadores. Mas as testemunhas de Jeová se acham no direito, porque a organização diz a regra dela totalmente fora da Bíblia. Ela diz o seguinte: você não deve ter acesso a essa pessoa, você não deve ser assim. E olha que interessante que essa organização mostra que ela é contra a Bíblia.
ela é contra Cristo, diz que segue a Cristo. Por quê? Cristo diz para você que é testemunho de Jeová: olha, você deve sim ajudar essa pessoa, você deve sim conversar com ela, você deve dar bom dia, você deve conversar, você deve perdoar as pessoas pecadoras. Mas a organização diz: não, você não deve, você não deve. E vocês, testemunhas de Jeová, obedecem isso. Olha que coisa interessante. Cristo aqui defendeu o princípio de que só porque alguém é pecador, isso não significa que devam ser evitados. Na verdade, o afastamento torna impossível ajudar alguém a corrigir seu curso. Verdade. A misericórdia, de acordo com Jesus, era a consideração dominante. Eu estou repetindo de novo para vocês verem que é verdade. Veja o que a organização fala ao contrário do princípio de Cristo. Ela usa o princípio de apóstolo Paulo como se apóstolo Paulo fosse mais importante do que Cristo. Quem era perfeito? Era Paulo ou Cristo? Respondam, testemunhas de Jeová honestas. Quem é o principal? É Paulo ou Cristo? Se você é testemunha de Jeová honesta, você vai dizer no seu pensamento: é filho do Criador, Cristo Jesus. Ele é o mais importante. Acertou. Ele era perfeito. Você acertou. Isso mesmo. Você está certo disso. Vamos lá? Veja o que a organização diz, ao contrário do que Cristo nos ensina. Em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11, o que a organização usa esse texto? Com respeito a qualquer pessoa que não permanece nos ensinamentos de Cristo, lemos: não os recebam em sua casa, nem cumprimenteis, pois quem cumprimentar participa de seu associado. Olha o artigo que eu estou lendo aqui, viu, gente? Como tratar uma pessoa desassociada. Tá vendo aqui? Veja como eles manipulam esse texto. E você, se for uma pessoa inteligente, vai perceber. Por quê? A pessoa que é desassociada vai para a comemoração de Cristo, não vai? Um monte de desassociado vai até a comemoração de Cristo em abril. Aquelas pessoas reconhecem os ensinamentos de Cristo, só não querem estar nas testemunhas de Jeová. Não querem estar nas testemunhas de Jeová. Mas elas reconhecem os ensinamentos de Cristo. E elas vão até para a comemoração, tal. Elas reconhecem Cristo. Como também as pessoas das nações também reconhecem Cristo. Por exemplo, várias pessoas que estão nas religiões, fora da organização, das testemunhas de Jeová, elas acreditam em Cristo. Se uma testemunha de Jeová disser: não, isso é mentira, pronto, ela já está sendo hipócrita. Ela já está sendo hipócrita e mentirosa, porque todo mundo acredita em Cristo. Até o desassociado acredita em Cristo, nos ensinamentos de Cristo. Mas olha o que o texto diz, ó. Com respeito a qualquer pessoa que não permanece nos ensinamentos de Cristo. A pessoa, por deixar ser testemunha de Jeová, ela não deixou os ensinamentos de Cristo. Ela deixou as políticas da organização das testemunhas de Jeová. E muitas vezes ela nem deixou, ela pecou, e por pecar as testemunhas de Jeová puniu. Vocês estão percebendo agora? Estão entendendo? E aí a punição é a desassociação. E a pessoa sendo desassociada, automaticamente ela é expulsa. Mas não porque ela deixou os ensinamentos de Cristo, mas sim porque ela foi punida. Mas a organização manipula a mente das pessoas que não entendem, que não lê direito, dizendo o seguinte, ó: que a pessoa não permanece nos ensinamentos de Cristo. É tão que eles abrem uma aspazinhas aqui, ó, e uma aspazinha aqui no final, querendo manipular o artigo, o texto que ele está lendo. Só que as testemunhas de Jeová não sabem sobre isso. Aí eles botam assim, ó: não lemos. Aí ele abre aspas e fecha aspas de novo. Não o recebam na sua casa, nem cumprimentem, pois quem cumprimentar participa das suas obras más. Só que a pessoa que pecou, ele não está fazendo obras más, ele simplesmente pecou. E o que é que Cristo fala da pessoa que pecou, né? Daqui a pouco a gente vai falar, observe bem. Só que a organização, diferente de Cristo aqui, Cristo diz o seguinte: que ele andava com os cobradores de impostos, com o pecador, não é isso? Mas a organização diz o seguinte, ó: nós não nos associamos com o desassociado. Gente, vocês têm que entender que isso aqui tem que ser a falácia dela, não é de vocês em particular. Vocês não devem, eu diria assim, pegar esse conselho como verdadeiro, vocês estão sendo contra Cristo.
Vocês têm um contra Cristo de qualquer forma. Sabe por quê? Observe. Ó. Nós não nos associamos com o desassociado. Quer para atividades espirituais, quer sociais. A Sentinela diz o seguinte, ó. Página 21. Um simples oi dito a alguém pode ser o primeiro passo para uma conversa ou mesmo para uma amizade. Observe bem. Agora veja o que a Bíblia diz. Olha só. Você acha que Cristo estava com os cobradores de impostos e os pecadores, ele estava só olhando calado para eles ou estava lá batendo papo, conversando? Você acha que Cristo estava fazendo o quê? Ele estava conversando, ele estava ali no almoço, ele estava sempre com essas pessoas. Por quê? Cristo queria ajudar essas pessoas. Mas a organização diz o seguinte, ó, que você não deve nem dar um oi. Agora eu pergunto, sejam honestos vocês, de coração. Pelo amor de Deus, pelo amor do grandioso Criador, parem de ser desonestos, testemunho de Jeová. Divina. Só porque o marido foi desassociado, a mulher não fala nem um oi para o marido. E aí, faz sexo como, hein? Eles têm relacionamento como? Vocês estão observando o absurdo? Então, pessoal, por favor, observe bem que existem ensinamentos que são doutrinas e não bíblico. É doutrina. Por quê? Agora eu vou explicar por que eles não querem que as pessoas falem com o desassociado. Porque o desassociado vai contar a verdade para você e você vai saber. Entendeu agora? Por exemplo, vamos supor que a pessoa se dissocia da organização das testemunhas de Jeová. Ele descobre uma verdade. Ele descobre que o ancião, por exemplo, cometeu pedofilia com uma jovem. Aí o ancião vai lá desassociar ele. Para você não falar com ele. Aí o desassociado sabe que o ancião cometeu pedofilia. Se o ancião deixar e a organização deixar você ter contato com aquela pessoa, ele vai contar para você, olha, ancião fulano cometeu pedofilia com fulano, ancião fulano cometeu pedofilia com fulano, observe que fulano está fazendo tratamento depressivo, porque ele praticamente ou estrupou ou fez alguma coisa com a jovem, com a criança, entendeu? Você vai saber do podre. Então a organização, para a pessoa perder contato, não saber do podre, ela faz a desassociação, entendeu o segredo? Entenderam o segredo agora? Então observe bem. Vamos continuar. Lucas capítulo 6, versículo 27. Lucas capítulo 6, versículo 27. Vamos lá? Lucas capítulo 6, versículo 27. Acompanhe comigo, pessoal. Mas eu digo a vocês que estão escutando, continuem a amar os seus inimigos e a fazer o bem aos que odeiam vocês. E olha que o desassociado não odeia, gente. O desassociado não odeia a testemunha de Jeová. O desassociado, ele perde a amizade da família, dos amigos. Por isso que ele fica revoltado. Não é porque ele odeia vocês. Ele odeia a prática da organização, que é antibíblica. Tá vendo aí que coisa interessante? Ele não odeia. Entendeu? Ele não odeia. Parem de pensar besteira. Eles não odeiam vocês. Eles não têm nada a ver com a vida de vocês, com a água, com a luz, com o aluguel de vocês. Eles não têm nada a ver com vocês. Eles odeiam simplesmente a prática da organização. Tem gente que não entende isso. Entendeu? Ele odeia, na realidade, não é vocês. Vocês não têm nada a ver. Testemunhos de Jeová são pessoas maravilhosas. Entendeu? Mas eles odeiam a manobra que a organização faz com vocês. E vocês aceitam uma coisa totalmente fora de Cristo. Olha que coisa interessante. E olha que vocês dizem que acreditam em Cristo 100%. Vocês dizem isso. Mas já está praticando uma doutrina em vez de aplicar o que Cristo disse. Mas você não precisa ir lá conversar com o ancião. Fique quieto, calado e aplique no particular. Você converse com a pessoa desassociada pelo WhatsApp em particular. Entendeu? Não precisa estar na frente dizendo aos anciãos. Sabe por quê? Os anciãos vão prejudicar você. Porque eu fui ancião. Continuo sendo ancião porque eu não deixei de ter experiência, né? Mas, porém, a gente, como ancião, sabe muito bem que o KS nos orienta a se descobrir que um de vocês está falando com o desassociado, a gente vai desassociar você também. Interessante, né? Vocês saberem disso. Por isso que eles pegam pesado, porque eles não querem que vocês saibam de nada. Vamos ler o próximo texto? Deixa eu explicar aqui, ó. Novamente, é impossível amar alguém ou fazer o bem a eles e recusar a reconhecer a existência daquela pessoa, ou não falar com aquela pessoa. E estamos falando aqui de inimigos, que odeia os cristãos ou crentes. Mas a maioria dos desassociados de testemunha de Jeová,
que eu conheço não tem nada além de amor por sua família, mas são evitadas do mesmo modo. Olha que coisa interessante. É verdade, gente. Não podemos ser hipócritas, mentir. Eu conheço muitos desassociados que chegavam para mim porque sabia que eu era um ancião de cabeça aberta. E eu que pedi para sair de ancião. Não perdi nada não. Eu pedi para sair porque eu não concordava com isso. A Bíblia me ensinava uma coisa, quando eu ia falar com os outros anciãos queriam aplicar a política da organização. E eu não gostava, porque eu falava, peraí, mas a Bíblia me ensina a perdoar as pessoas, porque eu sou imperfeito igual a ela, e só Cristo é capaz de dar vida às pessoas. Mas eles não concordavam. Chegou até ficar inimigo. Eu tive que amaciar a coisa, amaciar a carne, para eles não me perseguir, porque eu como ancião estava sendo perseguido. Imagine que estrutura é essa desta organização. Lucas capítulo 6, versículo 35 a 37. Vamos abrir Lucas capítulo 35 a 37. Diz assim, ó. Começa aqui, ó. Ao contrário, continue a amar os seus inimigos, e a fazer o bem, e a emprestar sem esperar nada de volta. E a sua recompensa será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, pois ele é bondoso com os ingratos e maus. Sejam sempre misericordiosos, assim como seu Pai é misericordioso. Além disso, parem de julgar, e de modo algum serão julgados. E parem de condenar, e de modo algum serão condenados. Continue a perdoar, e serão perdoados. Eu sei que muita testemunha de Jeová honesta, eu fico até emocionado em falar isso. Muita testemunha de Jeová honesta vai ver esse vídeo. Muita testemunha de Jeová honesta. Sabe por quê? Porque eu sou profissional da área de saúde e muitos ex-irmãos chegam para mim no meu consultório e me contam chorando o que eles estão passando. E me conta que a família não fala mais com ele. Então, pessoal, eles passam por depressão. Alguns tomam fluoxetina, Rivotril para dormir, porque a organização destruiu a imagem deles. Muitos sofrem bastante. Eu termino esse vídeo falando esse tópico aqui. Eu fico um pouco emocionado porque é muito ruim falar disso. Porque como profissional eu vejo mais do que as testemunhas de Jeová como indivíduo, porque eu atendo muitas pessoas. Diz assim: mais uma vez, você não pode demonstrar bondade para com os ingratos e maus, evitando. Como é que você vai mostrar bondade com ingratos e pessoas más se você evitar? Cristo advertiu aos seus seguidores para que perdoasse em vez de julgá-lo, lembrando-lhes que a misericórdia deveria ser o fator preeminente. Pode separar alguém de seus entes queridos e ser considerado misericordioso? Eu finalizo o vídeo dizendo: a resposta é não. Que todas as testemunhas de Jeová observem bem o que Cristo diz, o que Cristo mandou. Cristo sempre foi maior do que Paulo. Paulo era imperfeito. Ele escreveu muita coisa como sendo imperfeito. Ele escreveu coisas que era dele, muitas vezes. E Cristo deixou tudo direitinho para corrigir os erros dos outros. Cristo salvou você, testemunho de Jeová, salvou a mim, a outros. Não significa que a pessoa deixar de concordar com as testemunhas de Jeová, ou com o Adventismo, ou com a Assembleia de Deus, ou com qualquer religião, ele deixou Cristo. Não. Ele deixou a religião. Ele continua com os ensinamentos de Cristo. Ele acredita na ressurreição. Ele acredita no sangue derramado de Jesus Cristo. Uma boa noite a todos. Que esse vídeo vai sair amanhã, dia 27.
tá? Porque eu estou fazendo, já vai dar meia-noite, e eu tirei um tempo para esclarecer mais sobre o que a Bíblia acha e condena a desassociação. E Cristo também condena a desassociação. Até a próxima, seu grandioso